Olá, a seca severa e as queimadas que castigam importantes regiões pecuárias do Brasil devem influenciar a formação dos preços do boi? O atraso na entrega dos animais na safra por causa das pastagens comprometidas pode sim dar espaço para mais altas. É a arroba do boi gordo rumo aos R$ 300. Agora, no mercado pecuário DBO. A menor oferta de animais prontos para o abate e a demanda em alta, antecipada também com a campanha política, ajudam a alavancar os preços da arroba. Na última semana de setembro, o indicador CPEA registrou 5% de alta no preço da arroba do boi gordo. Lembrando que a referência é para São Paulo, estado que tem escalas, digamos, um pouco mais confortáveis quando comparamos com outras praças, como Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Paraná, que trabalham com as escalas para 5 dias. No mercado futuro, o contrato para janeiro segue rumo aos R$ 290. Esse ritmo, esse percentual de alta registrado em setembro, se mantém também em outubro, já podemos falar aí, ou pelo menos vislumbrar, uma arroba a R$ 300? Sobre esse assunto, eu converso hoje com César Castro. Ele é consultor de agronegócio do Itaú BBA. César, muito obrigado pela presença aqui no Mercado Pecuário DBO. Esse ritmo surpreendente de alta que nós vimos em setembro continua agora em outubro. Como é que você avalia esse mês? Oi, Juliana, obrigado pelo convite. Eu avalio como bem possível, tá? Principalmente porque as forças, né, da demanda vão continuar bem fortes agora em outubro. É bom lembrar que o período mais intenso aí de procura para o mercado doméstico, as preparações para o final de ano ainda está pela frente. Mas os índices também surpreendentes como foram em setembro ou um ritmo menor? Como é que tu vê? Exatamente, Juliana. Depende um pouco dessa intensidade da carne. Uma referência, né? Toda a alta do boi, na média de setembro, ela foi menor do que a alta da carne, tá? Então, isso quer dizer que o spread dos frigoríficos no mercado interno melhorou. Entretanto, se nós olharmos só a segunda quinzena de setembro, esse spread, né, dos frigoríficos no mercado interno, ele veio dos 8% para 3% até na última sexta-feira. Então, o jogo piorou razoavelmente para a indústria. Então, é preciso de mais gás aí na carne, né, no atacado, para lastrear as altas consecutivas do boi. Então, eu acho que pode sim dar uma moderada, porque precisamos ver um impulso adicional da carne, tá? Vem aí um início de mês, geralmente é bom, e obviamente, né, como eu disse, tem o final do ano pela frente, que a gente deve ver a procura aumentar, isso dá espaço para o preço subir. Então, acredito que sim, tem condição da gente ver a carne subindo, né, um pouco mais, né, esse é um ano um pouco diferente para melhor na economia doméstica, e então deve lastrear sim a alta da carne e, consequentemente, levar o boi de carona, tá, Juliana? A gente sabe que quando a gente olha as cotações no mercado futuro para os grãos, o clima é um fator assim importantíssimo. A gente está vendo uma seca muito grande, principalmente nas regiões produtoras de carne no Brasil, no centro-norte do Brasil. Esse fator clima influencia de alguma maneira na formação do preço do boi, principalmente quando a gente olha ali para janeiro, fevereiro, quando a gente depende de uma maior oferta de animais saindo a pasto? Muito do movimento dos futuros, né? O janeiro, dezembro, janeiro estão negociando ali nos 280 hoje, uma alta em relação a hoje, mas está muito influenciado pelo movimento do físico, tá? Todo ano a gente tem seca, essa época do ano, em todo ano é muito seco na grande parte do Brasil, então isso já era meio esperado. Esse ano tem um ingrediente para pior adicional, que é o fato da seca ter começado muito mais cedo e os incêndios, né, que comprometeram pastagens em muitos locais. Isso piora na margem a disponibilidade de gado, vai fazer com que a safra de bois atrase um pouco, né, imaginando que as chuvas vão regularizar a partir de agora, nós vamos ter animal pronto lá para fevereiro, né, os pastos começam a brotar, até isso virar terminação de animal a pasto, demora um tempo. Então, sim, desloca, mas não acho que seja determinante para movimentar o mercado futuro. Eu acho que tem mais aí uma história de demanda
e, obviamente, a oferta está um pouco insuficiente em alguns locais, tá? Parece que também não é generalizado. A gente tem visto os diferenciais de base muito abertos, né, nos estados do norte, no Mato Grosso, apesar de não ter chovido lá, está começando agora só as chuvas, mas lá tem a história dos confinamentos que possivelmente estão segurando melhor. Agora, outros estados, Goiás, Minas, aí a situação acho que é um pouco pior, né? Não choveu nada e os confinamentos estão aquém, tá? Então, imagino aí que as escalas devam estar aí em 6, 7 dias nesses estados, Mato Grosso talvez nos 9, tá? É mais ou menos a referência. A gente não faz aqui levantamento de escalas, mas é mais ou menos isso que eu tenho visto por aí. Então, sim, o clima influencia, mas não é a principal força aqui, tá? Eu acho que é a demanda que está bem surpreendente. Falando em confinamentos, existia uma expectativa muito grande em relação à saída dos animais do segundo giro. Ela existe ainda? Ela pode movimentar nesse último trimestre? Sim, eu acho que sim. Possivelmente o volume de entregas em outubro deve ser melhor do que o de setembro. Então, né, eu gosto muito da pesquisa de intenções de confinamento do IMEA, né, e recentemente, em julho, eles publicaram que a expectativa, né, a intenção dos confinadores era alojar 57% a mais no estado, um volume significativo, mas também estamos vendo uma demanda muito forte no mercado interno, tanto no mercado interno quanto para exportação. Então, pode ser que mesmo assim, com bem mais animais no coxo, a gente ainda veja um mercado muito firme. Essas perspectivas otimistas para o confinamento têm a ver com os resultados que vão ser espetaculares esse ano, né? Desde o primeiro semestre, as projeções, né, as simulações de margens do confinamento estão positivas e agora ficaram muito melhor, né? Apesar do diferencial ter aberto um pouco, né? Então, hoje o boi no Mato Grosso está uns 40 a 50 reais mais barato que São Paulo, isso fere o resultado final, mas ainda assim é um resultado aí próximo de uns 350 reais por cabeça no Mato Grosso. E em São Paulo, que não tem esse diferencial, mesmo com o milho mais caro, o resultado já vai para mais de R$ 1.000, tá, Juliana? Então é muito positivo o desenho, né? Porque pegou o boi magro mais barato uns meses atrás, ração bem em conta, e o boi subindo agora nos 40 do segundo tempo, né? Essa alta no preço da arroba do boi gordo se reflete também nas outras categorias? A gente viu que o bezerro que estava, né, alavancando o seu preço, diminuiu aí a diferença para o boi gordo. Como é que se comportam as outras categorias? Vão junto, né? Não na mesma magnitude. O bezerro está para trás nessa alta toda que o boi teve agora. Isso significa que o terminador virá para a compra de bezerros logo mais. Agora ninguém tem pasto, né? Por isso também que eu acho que você não tem tanta procura, mas no devido momento. Vamos imaginar no começo do ano que vem, o pasto formou, o boi está lá talvez nos R$ 300 que nós estamos falando aqui, um pouco acima disso, talvez o interesse do recriador vai ser muito maior. Então, aí o bezerro também vai encontrar uma oferta menor de crias, né, que é a função do ciclo. Então, isso sim tende a melhorar os preços do boi gordo. Sob a ótica do boi magro, as contas já estão muito melhores, né, para os confinamentos. Essa categoria tende a ter maior procura também. Então, isso muda todo os cálculos, né, das forças, né, e o boi subindo, as demais devem ir junto também. Lembrando que estruturalmente quem puxa é o bezerro, né, Juliana? E é o que a gente deve ver nos próximos anos, é o bezerro começando a seguir seu curso de alta também e levando o boi junto. O que a gente tem nesse momento é o contrário, é o boi puxando em função dessa combinação, né, de um pouco mais de escassez, redução da oferta e principalmente uma demanda muito forte. A gente precisa ver essa alta no bezerro para considerar efetivamente que o ciclo virou? Eu diria que das mínimas, penso que já ficou para trás, tá? Então, se a virada for o gatilho da mínima para uma inversão, eu acho que já está acontecendo. O racional que a gente imagina para o próximo ano é menos abates de fêmeas que esse ano e menos ainda no outro ano. Então, primeiro o bezerro precisa subir para criar o estímulo necessário para o criador reter com mais ímpeto as fêmeas. Isso não aconteceu ainda. O que a gente tem é um movimento mais na terminação, na demanda do boi gordo, mas o bezerro ainda está razoavelmente pressionado, mantendo a margem da cria apertada. Então, deve ter esse movimento nos próximos anos, tá? No ano que vem, menos oferta um pouco,
também não é muita pressão para menor, porque o bezerro ainda não explodiu. Na hora que ele explodir, sim, aí nós vamos poder esperar uma retenção bem intensa e aí reduz muito a oferta de carne. Não é isso que a gente espera para esse final de ano, tá? Pelo contrário, a oferta é muito boa aqui, nós vamos bater recorde de consumo per capita, porque o ano foi muito ofertado, né? Os abates vão crescer aí talvez uns 25%, não é pouca coisa. César, a gente recebeu aqui algumas perguntas e o Rodrigo Guimarães Cardoso pergunta: perspectiva do valor da arroba do boi nos meses de outubro e novembro? Para cima, né? Como eu falei, os R$ 300 estão logo ali. Eu tenho um pouco de dúvida de extrapolar muito mais isso, porque eu não sei como que os frigoríficos vão se comportar nesse momento com as margens bem piores, né? Como eu falei, o spread do mercado interno era 8, veio para 3%, da exportação era 20, veio para 12. Isso tira um pouco o ímpeto da indústria em renovar os preços, né? Então, de toda forma, como o fluxo, né, da época do ano agora de demanda ele é bem positivo, eu acho que tem espaço para os 300 chegarem rapidamente, tá? Mas precisa ver se a carne vai encontrar espaço para continuar subindo e justificar tudo isso, tá? Se a gente olhar para o nosso momento da economia doméstica, vários setores têm sentido esse momento mais positivo do consumo, né? Vendas de supermercado, tá tudo bem melhor. Eu acho que daria para imaginar com mais do 300, tá? Mas é bom um pouco de cautela, porque hoje a situação, sob a ótica de uma indústria, ela é bem diferente de 30 dias atrás, e isso faz diferença, tá? Mas o spread anual da indústria, principalmente quando a gente fala em exportações, foi positivo durante todo o ano, né? Ela tem caixa ainda suficiente. Juliana, sim, foi acima da curva do ano passado durante todo o ano de 23, com exceção de setembro, tá? Ele veio para baixo esse último mês, nos nossos cálculos aqui, com a parcial até a terceira semana, vai sair daqui a pouco, às 3 horas, talvez mais uma semana, ou o fechamento do mês, fique para os próximos dias, deve voltar um pouco, mas é mais ou menos uns 12% que a gente estima no spread de exportação em setembro, e em agosto tinha sido 21%. Isso piorou bastante, portanto, né? Porque o boi subiu e a carne não subiu nessa proporção. Então, esse mês de setembro possivelmente vai ser o primeiro mês que esse spread na exportação ele foi pior do que o ano passado. Então, sim, foi um ano muito bom, apesar do preço estar de lado há muito tempo. A exportação está rodando 30% acima do ano passado, que foi recorde, né? Então, é um fluxo espetacular de embarques e como o boi caiu durante boa parte do ano, esse spread melhorou, tá? É isso, só agora que ele começa a ficar mais apertado. César, além das exportações, né, que tivemos recordes praticamente todos os meses do ano, a demanda interna surpreendeu. Como é que tem andado o consumo do brasileiro em relação à carne? Deve crescer bastante, Juliana, porque a produção, né, deve reagir muito esse ano, no fechamento do ano. Nós trabalhamos aqui com 15% a 20%, exportação 20% maior, então isso vai dar uns 13% de alta no consumo aparente, tá? Se isso for verdade, o per capita vai voltar para os 32 quilos por ano. Isso é só a produção formal, tá? De carne bovina, os dados de abates do IBGE com inspeção. Então, se voltarmos aos 32 quilos, nós encostamos no recorde de 2013. Foi o nosso máximo aqui, tá? Então, rapidamente a gente voltou para esse nível. Bom lembrar que 22 foi de apenas 24 quilos. Ano passado, 28,5 e esse ano, talvez os 32. Se não for, 32 vai ser muito próximo disso. Nós vamos estar falando ali em 2013 ou 14, voltando para esse nível. Reza a lenda que, se o critério de preço não existisse, a carne preferida dos brasileiros seria a carne de boi. Então, se isso for verdade, eu acho que agora que o brasileiro está literalmente redescobrindo, né, a carne bovina. Não é só os cortes de traseiro, né, que não são acessíveis para todos, mas o dianteiro disputa muito com o frango ali, né? Então, sem dúvida, acho que esse ano a procura foi bem interessante. Foi fantástico, né? Imaginar que isso aconteceu, tanto esse momento melhor do mercado interno, quanto da exportação, num ano tão complicado de oferta, né? Então, acho que é espetacular o resultado aí do ano, tá? Para o consumidor final, ele ainda vai ter oportunidade de comprar carne barata devido a esse estímulo aí de final de ano, ou o preço também vai se reverter no supermercado?
Olha, eu acho que a tendência é subir, né? Então, sim, ainda vai ser mais barato do que pagou nos últimos anos, longe dos picos, mas mais caro do que julho, tá? Então, não tem jeito, o churrasco de final desse ano vai ser mais caro do que o de julho, mas também, né, bom lembrar que o varejo não, né, nunca consegue repassar todo o movimento do atacado, nem para cima e nem para baixo, né? Quando cai tudo, não cai no varejo e o contrário também é verdadeiro. Quando vem a pressão do atacado, não consegue repassar tudo, mas é para cima, tá? Então, daqui para o final do ano, eu acho que a carne encarece em relação a hoje, mas vamos lembrar, o suíno também está super caro e o frango também tem um final de ano geralmente mais aquecido, mas o frango ficou para trás, tá, nessa história. O dianteiro andou mais e o suíno também está muito mais valorizado. César, muito obrigado pela presença aqui no Mercado Pecuário DBO. Obrigado, Juliana, foi um prazer. Até a próxima. E tem muito mais Mercado do Boi lá no portal DBO. A qualquer hora, pelo celular ou pelo computador, você pode conferir as análises diárias sobre o mercado pecuário. E se você quer mais comodidade, basta se cadastrar para receber em seu celular as principais notícias do setor, todos os dias. Deixe a sua dúvida no nosso Instagram, @portal_DBO. Eu vou em busca do especialista para te responder. Muito obrigada pela companhia, a gente se encontra. Tchau!